O episódio começa com um mensageiro do Império de Sidônia chegando à corte do rei. Ele conta que descobriram o uso de dispositivos mágicos para limpar o sistema de esgoto do reino usando magia de luz. A Igreja da Luz Divina não gostou nada disso, e agora o Império Sagrado está se metendo na história. O mensageiro explica que a magia de luz é considerada um presente da deusa deles e que só a Igreja da Luz Divina pode usá-la. Por isso, qualquer uso não autorizado cai sob a autoridade da Igreja. Ele exige que qualquer pessoa que esteja usando essa magia seja entregue imediatamente. O rei responde dizendo que, se a magia realmente é um presente divino, então a Igreja deveria ser capaz de usá-la por conta própria. O mensageiro insiste que quem criou o sistema de purificação precisa ser entregue, mas o rei recusa sem rodeios. O mensageiro avisa que o Papa vai convocar todos os sacerdotes do reino. O rei, sem demonstrar preocupação, manda ele fazer o que quiser, porque não vai interferir. Isso deixa o mensageiro surpreso. Enquanto isso, Takumi fica sabendo de toda essa conversa. Ele pergunta pro Papa se foi uma boa ideia falar desse jeito com o Império de Sidônia, já que isso pode colocar a Igreja contra eles. Papi diz para ele não se preocupar e explica que, na verdade, existe outro grupo religioso no reino além da Igreja da Luz Divina. Takumi lembra que é a Igreja da Criação. Papi confirma e acrescenta que eles adoram a deusa Noulon. Takumi então pergunta quem a Igreja da Luz Divina adora, e Papi responde que é Aner. Ele também menciona que o reino permite liberdade religiosa, o que fez com que a Igreja da Criação ganhasse mais seguidores. Depois de ouvir tudo isso, Takumi decide que é melhor evitar se envolver muito com a Igreja. Nesse momento, Papi diz que na verdade veio com um pedido. Ele levou uma amostra do vaso sanitário de Takumi pro rei e depois mostrou a geladeira, o que despertou o interesse do rei. Agora, o rei quer conhecer Takumi pessoalmente. Takumi fica chocado, mas Papi garante que, se ele recusar, o rei não vai ficar bravo. Mesmo assim, a expressão de Papi convence Takumi a aceitar. Ele então avisa Sofia e Maria que eles precisam viajar até a capital, já que o rei o protegeu do Império Sagrado de Sidônia, então recusar não seria uma boa ideia. Ele pergunta se elas vão acompanhá-lo, e as duas aceitam animadas, já que será a primeira vez que visitarão a capital real. Maple também entra na conversa, dizendo que é a primeira vez dela. Takumi decide que eles vão partir em uma semana e comenta que precisam se preparar. Ele ouviu dizer que, se usarem uma carruagem puxada por monstros, a viagem vai levar 7 dias. Maria se oferece para preparar a comida e cuidar de qualquer coisa necessária antes da partida. Takumi então diz que quer fazer novas capas para elas usando pedras mágicas de elemento sombrio que ele recebeu do Papi. Com o encantamento de bloquear percepção, as capas vão dificultar que sejam notados. Sofia fica impressionada, percebendo que isso pode ser útil em combate. Takumi concorda e acrescenta que, mesmo na cidade, isso ajudaria a evitar a tensão indesejada. Mais tarde, Sofia sai para fazer compras e pensa sobre como Takumi nunca cuida de si mesmo. Ela comenta isso com outra garota, que concorda, dizendo que Takumi é talentoso e deveria se cuidar melhor. Maria, percebendo algo estranho, provoca Sofia, sugerindo que ela pode estar apaixonada por Takumi. Envergonhada, Sofia sai rapidamente. Maria dá um sorrisinho e diz que parece que Sofia tem sentimentos pelo mestre, se referindo a Takumi. Na cena seguinte, Takumi reza para a deusa Noulon. Ela aparece e pergunta se ele está rezando por uma viagem segura até a capital. Takumi confirma, mas também diz que tem algumas perguntas. Ele quer saber se Aner, a divindade adorada pela Igreja da Luz Divina, é realmente uma deusa diferente dela. Noulon responde com firmeza que ela é a única deusa do mundo. Takumi então pergunta quem é Aner. Ela responde de um jeito misterioso, dizendo que ele vai descobrir no momento certo. Quando ele insiste, ela questiona o motivo de tanto interesse. Takumi explica que sente que o Império de Sidônia está interessado nele. Como Noulon já disse que a bênção dela desapareceria se ele agisse contra sua vontade, ele começa a se perguntar se perdeu essa bênção, o que poderia ter atraído a atenção de Sidônia. Noulon garante que não é isso. Na verdade, Sidônia é o motivo pelo qual ele conseguiu vir para esse mundo, então a bênção não pode ser retirada. Takumi então pergunta sobre os heróis que deveriam ter sido invocados no Império de Sidônia. Ele não ouviu nada sobre eles até agora. Noulon revela que, quando trouxe Takumi para esse mundo, ela interferiu um pouco no tempo. Na verdade, ela mandou ele um ano antes da invocação dos heróis, o que significa que eles vão chegar em alguns meses. Takumi fica chocado e pergunta por que ela fez isso, mas Noulon evita responder.
Em vez disso, ela pede para ele trazer alguns doces na próxima vez que for visitá-la. Antes que ele possa insistir mais, ela o manda embora de repente. Takumi suspira, percebendo que Nolan fugiu da pergunta. Mas como ele não tem interesse em conhecer os heróis, decide que isso não faz diferença para ele. A história então avança alguns meses. Os heróis ainda estão em treinamento, e os treinos estão ficando cada vez mais intensos. Eles estão se tornando incrivelmente poderosos. Na cena seguinte, voltamos ao presente, onde Takumi preparou capas para todo mundo. Elas são idênticas à dele, o que surpreende todos. Vendo a reação deles, Takumi pergunta: "O quê? Vocês não gostaram?" E eles respondem: "E não, nós adoramos." Ouvindo isso, Takumi fica feliz e diz: "E não importa o que vocês vistam, sempre fica bem em vocês." Maria Corey resmunga: "Você tá falando demais." Takumi fica nervoso na hora e pensa se disse algo errado de novo. Ele reflete: "Preciso me controlar." Na próxima cena, Takumi está construindo uma carruagem, o que choca Maria. Ele explica: "Assim não vamos precisar ficar pegando emprestado. Se tivermos nossa própria carruagem, será mais conveniente." Mas então percebe: "Eu posso construir a carruagem, mas não temos cavalos monstros. Parece que vamos ter que pegar um emprestado na guilda." Maria lembra ele: "Você esqueceu por que essa cidade se chama Cidade dos Aventureiros?" Takumi fica confuso: "Desculpa, essa é a primeira vez que ouço isso." Maria fica surpresa e explica: "Lembra da floresta que visitamos antes? Assim como aquela, existem várias áreas com monstros. Alguns lugares têm até unicórnios e cavalos Drake." Ela menciona que já ouviu falar até de grifos por lá. Então eles decidem ir procurar um cavalo para eles. No caminho, Takumi pergunta: "Os cavalos Drake são mais fortes e rápidos que os cavalos monstros?" Sofia confirma: "Sim, eles são muito mais rápidos e têm mais resistência." Takumi pensa alto: "Será porque eles são monstros do tipo dragão?" Maria corrige: "Não, eles não são do tipo dragão. Eles parecem cavalos normais, mas têm um chifre como o de um rinoceronte, o que os torna únicos. Além disso, o corpo deles tem escamas parecidas com as de um dragão." Enquanto conversam, percebem que Maple está muito animada, apressando todo mundo para seguir em frente. Takumi comenta: "Ela só tá empolgada porque acha que vai encontrar um companheiro na floresta." Ouvindo isso, Maria fica triste e diz para Maple: "Mas você já tem a mim. Por que precisa de mais alguém?" Nesse momento, um lobo aparece de repente e tenta atacá-los, mas passa direto sem notar ninguém. Todos ficam confusos. Takumi percebe: "É por causa das capas que estamos usando. Elas têm o efeito de bloquear percepção, então o lobo nem notou a gente." Sofia concorda, mas diz: "E isso é bom, mas como precisamos ficar mais fortes, deveríamos tirar as capas." Ela remove a dela e imediatamente derrota um inimigo com um único golpe, impressionando Takumi. Maria sugere: "Podemos usar a carne desse monstro como suprimento." Maple insiste para continuarem se movendo. Enquanto seguem em frente, encontram uma árvore caída no caminho. Takumi diz: "Vamos pegar essa árvore. Podemos usar a madeira para construir nossa carruagem." Eles começam a cortar a árvore, enquanto Maria trabalha em outra parte. Vendo isso, Maple fica impaciente e reclama: "Vá, quer saber? Se vocês não vão vir, eu vou sozinha." E sai correndo. Ao avançar, Maple encontra vários monstros árvore caídos no chão. Curiosa, continua andando e logo vê um cavalo ferido. Preocupada, ela se aproxima, mas o cavalo de repente se torna agressivo e tenta atacá-la. Maple desvia rapidamente e percebe que ele está morrendo de medo assim como ela estava quando conheceu Takumi pela primeira vez. Lembrando disso, Maple fala gentilmente: "Meu nome é Maple, e meu mestre é incrível. Ele vai te curar." Nesse momento, mais monstros aparecem. Ao vê-los, Maple entende que foram eles que machucaram o cavalo. Usando sua teia, ela captura os monstros e os joga na frente do cavalo. O cavalo ferido então usa suas forças para acabar com eles. Maple tenta tranquilizá-lo: "Fica aqui. Eu vou buscar meu mestre."
Mas quando está prestes a sair, percebe que mais monstros chegaram e a cercaram. Pensando rápido, ela usa sua teia para criar uma barreira ao redor dela e do cavalo, tentando se proteger. No entanto, os monstros começam a atacar a barreira, tentando rompê-la. Maple começa a entrar em pânico. Ela tenta chamar Takumi por telepatia, mas não recebe resposta. Lágrimas começam a se formar nos olhos dela enquanto pensa, talvez eles tenham me esquecido. Talvez já tenham voltado para casa. Nesse instante, o cavalo desaba de exaustão. Vendo isso, Maple fica furiosa e grita o nome de Takumi o mais alto que pode. Então, os monstros quebram a barreira e entram, deixando Maple apavorada. Ela corre para proteger o cavalo e o abraça, sentindo que aquele pode ser seu último dia. Mas então, de repente, ela vê que Takumi chegou. Ele olha para ela e diz, você mandou bem. Ao vê-lo, Maple se emociona, corre até ele e o abraça com força, chorando. Logo, Sofia e Maria também chegam, tendo derrotado todos os monstros. Ainda chorando, Maple pergunta, eu chamei vocês, mas por que não responderam? E eles respondem. Você criou tantas camadas da teia que o sinal nem conseguiu passar. Enquanto isso, Takumi diz para Maple, vi que nosso vínculo de Maana caiu, então vim te procurar. Desculpa se te assustei. Maple responde, sim, eu fiquei muito assustada. Obrigada por me salvar. Depois disso, todos olham para o cavalo e dizem, esse é um cavalo Drake e é uma fêmea. Eles percebem que o cavalo está gravemente ferido e desmaiado. A pedido de Maple, Takumi começa a curá-lo, mas, mesmo inconsciente, o cavalo começa a repelir Takumi. Parece estar fazendo isso involuntariamente, como se não conseguisse se controlar. Vendo isso, Maple diz, temos que fazer algo, ou ele vai morrer. Nesse momento, Sofia percebe que mais monstros estão a caminho. Ela alerta, este lugar não é seguro. Ouvindo isso, Maple pede a Takumi, por favor, não deixe esse cavalo sozinho aqui. Takumi concorda e diz, tudo bem. Então, ele coloca o cavalo e Maple dentro de sua dimensão de bolso e diz, descansem até que eu chame vocês. Maple responde, ok. Com isso, eles entram na dimensão de bolso. Sofia então diz para Takumi, você cometeu um grande erro. Você colocou um monstro avançado, um que nem sequer domou, dentro da sua dimensão de bolso. Isso vai colocar uma grande pressão no seu corpo. Takumi responde, estou bem. Mas logo depois de dizer isso, ele começa a se sentir extremamente exausto. Para recuperar sua energia, ele pega uma poção. Mas antes que consiga bebê-la, ele desmaia de extrema fadiga. Vendo isso, Maria e Sofia entram em pânico e o levam para casa. 12 horas se passam, mas Takumi ainda não recobra a consciência. Sofia então diz, e mesmo dormindo, Takumi está mantendo sua dimensão de bolso ativa. Isso está colocando uma grande pressão sobre ele. Maple também não saiu porque Takumi ainda não a chamou. E o cavalo Drake ainda está assustado. Enquanto Maple não abrir a dimensão, o cavalo continuará preso lá dentro. Mas se isso continuar, Takumi vai se esgotar completamente. Então, Sofia beija gentilmente a mão de Takumi, chocando Maria. Em seguida, Sofia segue o vínculo de mana de Takumi e estabelece uma conexão com Maple, permitindo que se comuniquem. Ela pergunta, como está o cavalo? Maple responde, ainda está assustado. Sofia sugere, você pode trazê-lo para fora? Maple hesita, mas ele vai ficar muito confuso em um lugar novo. Sofia insiste, sim, mas, a menos que ele saia, não podemos curá-lo direito, e Takumi continuará inconsciente. Use a barreira que você criou na floresta. Assim, o cavalo não ficará assustado. Maple concorda, ok, vou trazê-lo agora. Ouvindo isso, Sofia sorri e diz para Maria, vou até Papi comprar remédios. Maria responde, eu faço isso. Você deveria ficar com Takumi caso ele acorde. Com isso, Maria sai para buscar o remédio. Enquanto isso, dentro da mente de Takumi. Takumi começa a sentir um calor e ouve as vozes de Sofia, Maria e Maple chamando por ele, acorde. Ouvindo isso, Takumi murmura, sim, e eu preciso acordar. Com isso, ele recupera a consciência e vê Sofia dormindo enquanto segura sua mão. Ele imediatamente percebe de onde vinha aquele calor. Nesse momento, Sofia acorda, e Takumi a cumprimenta, bom dia. Parece que você fez o seu melhor. Fico muito feliz por ter vocês ao meu lado.
Maria, ouvindo isso, também sorri feliz. Mais tarde naquela noite, Takumi vai verificar o cavalo Drake. Ele vê que Maple já o curou um pouco. Takumi então diz ao cavalo: parece que você e Maple se tornaram boas amigas. Então, você gostaria de ser minha amiga também? Ele então ativa sua habilidade de domar, e o cavalo aceita de bom grado, tornando-se oficialmente seu companheiro domado. Vendo isso, Takumi fica radiante de felicidade e cura completamente o cavalo. Seus ferimentos desaparecem por completo. Sofia e Maria, que estavam observando, ficam impressionadas. Takumi agradece a todos e graças aos esforços de vocês, agora temos um novo companheiro este cavalo. Maple, animada, pergunta qual será o nome dela. Takumi sorri e diz: eu te chamei de Maple por causa do padrão no seu corpo. Agora, este cavalo tem um padrão de folha, então. Maple sugere: então vamos chamá-la de Folha. Takumi pensa por um momento e diz: e vamos chamá-la de Camélia. Representa algo que cai todo ano, mas floresce de novo com flores vermelhas e brancas. Todos concordam: esse é um nome lindo. Maple então fala com Camélia: no começo, eu também estava sozinha, mas meu mestre me resgatou. Desde então, tenho sido feliz. Eu quero que você seja feliz também, e é por isso que te ajudei. Ouvindo isso, Maria também sorri e diz: e agora que tudo está resolvido, vamos cozinhar algo gostoso. Takumi, sentindo fome, rapidamente concorda: sim, por favor. Não como nada desde de manhã. Com isso, eles desfrutam de uma refeição juntos. E assim, este episódio chega ao fim. Antes de encerrar este vídeo, tenho pedidos: por favor, inscrevam-se no canal. Muitos de vocês assistem aos vídeos, mas não se inscrevem. Então, queridos irmãos e irmãs, inscrevam-se. É completamente gratuito. Basta apertar um botão e pronto. Espero que todos se inscrevam e me façam feliz. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.